A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para todos os ouvintes deste canal Mensagem de Esperança. Eu tenho uma palavra muito importante que encontra-se no primeiro livro de Reis, que fica no Velho Testamento, capítulo 22. E eu quero ler do versículo 5 até o versículo 22. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: irei a peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor a qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. E este é Micaías, filho de Ilá. E disse Josafá: não fala o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Ilá. E o rei de Israel, Josafá, rei de Judá, estavam sentados, cada um no seu trono, vestido de vestidos reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. Ezequias, filho de Kenaná, fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este ferirás ao Sírio até de todos consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar Micaías falou-lhe, dizendo: veis aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um dele, fala bem. Porém, Micaías disse: viva o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? E ele disse: sobe e serás próspero, porque o Senhor entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei que não fale senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: este não tem pastor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetizará de mim bem, senão só mal? Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua mão esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e o outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Meus irmãos, eu estou trazendo uma palavra muito importante, uma leitura longa. Acabe era um rei ímpio, e Josafá era um homem de Deus, um rei do... E eles tinham feito aliança, é problema de política, né? E Josafá, antes de combater os sírios, ele queria saber a direção de Deus. E aí, Acabe mandou pagar os profetas que comiam da sua mesa, quase 400 profetas. Profetas mentirosos, que só falam daquilo que estão vendo para agradar.
Mas quando Josafá viu aquilo, porque Josafá era um homem instruído, ele tinha ensinado a palavra em todo o Judá, né? Não tem mais um profeta? E ele disse, olha, eu tenho aqui Micaías, filho de Imlá, mas ele não profetiza bem contra mim. Ele está na prisão, manda chamar. Aí quando veio, o carcereiro foi logo dizendo, olha, tu vai falar bem, porque todo mundo está falando bem pro rei. E ele disse, olha, o que o senhor me der na boca, eu falarei. E ele usou até com uma paráfrase, né? Chegou e disse, olha, vai que vai dar vitória e tal, como os outros, para levar a este ponto. E o rei disse, até quantas vezes eu digo que não fales a verdade? Então ele contou toda a verdade. Eu vi Israel nos montes sem pastor. Estava dizendo para Acabe, tu vai morrer nesta guerra, não vai dar certo. E Acabe virou para Josafá e não estou dizendo eu, que ele nunca profetiza bem contra mim. Meus irmãos, porventura, um profeta de Deus vai falar bem para uma pessoa ímpia, como era Acabe? E sabe o que acontece? Aquele profeta foi levado para a prisão. É só ler o trecho mais adiante, que é longa. E para ser tratado com água e pão de angústia. E até apareceu um tal de um camarada lá, um profeta daquele que tinha feito um chifre de ferro, né? Tal de Kenanias. E ele veio ferir ele. Mas, meus irmãos, ele revelou que um espírito de mentira estava na boca dos profetas. Meus irmãos, Acabe entrou no combate, se disfarçou como fosse um rei, uma pessoa normal. E Josafá está com todas as vestes reais. Veio todo mundo para cima dele. E ele gritou, não sou rei de Israel. Aí eles foram. E acontece que um arqueiro daquele pegou o arco e lançou a flecha como está jogando qualquer soldado. E pegou Acabe, e Acabe ficou ferido, e Acabe morreu. Aconteceu que depois o sangue dele, e lá em Samaria, foi lavado no local onde se lava as armas, um tanque, morreu, segundo a palavra do Senhor. Meus irmãos, eu estou trazendo isso, que não é a multidão dos profetas que quer dizer que está a verdade. Aqueles profetas podiam ser profetas também do Senhor, mas eles estavam mancomunados com Acabe. Ele recebeu favores de Acabe, então a sua visão ficava turbada. E sendo assim turbada, um espírito de mentira entrou no meio. E eles falaram coisa mentirosa. E Acabe morreu. E depois, é claro que eles tiveram que soltar Micaías, porque falou a verdade. Meus irmãos, nós somos um povo pentecostal. E o Senhor tem dado dons espirituais. Vamos ser zelosos nos dons. Como diz a palavra, que os homens nos considerem como ministros de Deus. E dispenseiros dos mistérios do Senhor. Que coisa, né? Mas se quer que cada dispenseiro se ache fiel, nós temos que estar fiel nos dons. Não devemos nos precipitar com profecia. Não devemos torcer a palavra. Nós temos que dar o que Deus está mandando. O que não aconteceu com aqueles 400 profetas. Então ele estava em falta, estava em pecado. Então entrou sobre ele um espírito de mentira e estava profetizando a maioria. O povo diz assim, a voz do povo é voz de Deus. Não, não é bem assim. Ali não era Deus que estava falando, mas um homem que não deixava se levar por isso, Micaías. Esse era verdadeiro profeta de Deus. Ele pagou o preço. Ele voltou para a prisão, mas foi fiel. Meus irmãos, se você tem dons espirituais, minha irmã, use fielmente. Não com lucro, não para agradar, mas que a palavra de Deus seja pregada com autoridade. Não venha deixar que um espírito de mentira caia sobre você
E você está sob o efeito do espírito de mentira e está pensando que é Deus. E aí não vai se cumprir a palavra. Nós muitas vezes escutamos e ouvimos profecias tão lindas, tão maravilhosas, tantas promessas, mas não se cumpre porque não foi Deus. Agora, meu irmão, minha irmã, quando Deus está te usando e você é fiel, como Micaías era fiel, a palavra se cumpre, porque Deus é aquele que zela pela sua palavra com grande zelo para fazer cumprir. Eu estou trazendo essa breve palavra, e o tempo assim é meio curto, mas era uma palavra para a gente levar 1 hora e pouco, discussando sobre isso, uma palavra de ensino. Mas eu espero que isso tenha servido de edificação. Eu quero orar então. Pai de amor, Deus das misericórdias, abençoa todo o teu servo, a tua serva. Eu quero pedir, Senhor, pelo teu servo que tem dons, Senhor, mais diversos dons, que possam ser usados por ti com pureza, com sinceridade, nos dons espirituais. Abençoa a tua igreja. Pai de amor, eu peço em nome de Jesus. Amém.